Chegada de reforços no Flamengo. Diretor José Botto abre o jogo e conta tudo sobre a negociação envolvendo a contratação de 3 jogadores. Reviravolta com venda de volante. E mais, prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir, tudo sobre Flamengo e Benfica. Vale Taça é o troféu Algarve. Daqui a pouco a bola rola em Portugal. Essas e outras... a partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Hoje é dia de Mengão, a espera acabou e que jogo! Flamengo e Benfica, Benfica e Flamengo vale o troféu Algarve, jogo que será disputado no estádio Algarve. Daqui a pouco a bola rola, vamos falar muito desse jogo, aliás, um sábado, meus amigos, de jogos, né? Porque temos aí 2 confrontos da Copa do Mundo, quartas de final. Daqui a pouco também a bola rola às 18 horas para Noruega e Inglaterra, e às 22 horas teremos Argentina e Suíça. Mas vamos falar de Mengão aqui, porque o duelo faz parte aí da intertemporada do Flamengo, lá em Portugal, e é o último jogo antes do Mengão retornar ao Rio de Janeiro. A promessa é de casa cheia. Todos os ingressos foram vendidos para esse jogo. É amistoso, mas vale muita coisa para o Mengão e também para o Benfica. Faz parte também dessa mini pré-temporada para o Benfica. O Flamengo faz esse último amistoso nesse período de preparação lá na Europa, e a equipe que empatou com o River Plate e venceu o Lausanne nos jogos anteriores deve ter uma diferença, né? Porque o Leonardo Jardim ainda conta com os desfalques da Copa, né? Os convocados não estarão em campo, apesar do trio uruguaio retornar um pouco mais cedo e o Lucas Paquetá interromper as férias para realizar lá o processo de recuperação. O Leonardo Jardim não contará com esses jogadores. São muitos os desfalques do Flamengo, né? Tem aí o Léo Ortiz, que ainda não está recuperado da lesão na coxa, tem o Plata, tem o Arrascaeta, tem o Varela, tem o De La Cruz, tem o Carrascal, tem o Paquetá, tem o Léo Pereira, o Danilo e o Alexandro. A gente tem aqui uma provável escalação, mas antes, falar aqui um pouquinho do Benfica, que faz o primeiro jogo desde o fim da temporada 2025-2026, na qual encerrou aí a participação do Campeonato Português em 3º lugar. A equipe terá a estreia de Marco Silva, contratado para a vaga de José Mourinho, que acertou com o Real Madrid. Você assiste esse jogo, Flamengo e Benfica, na GE TV, no Sport TV, no Premier e na Band. São muitas opções para você acompanhar esse jogo com imagens. A exemplo do jogo contra o River Plate, o Flamengo terá força máxima disponível diante do Benfica. A gente tem aqui a provável escalação com Rossi no gol, Royal na lateral direita, João Vitor e Vitão, e Ayrton Lucas na esquerda. Ou Johnny, né? Porque o Ayrton Lucas saiu sentindo muitas dores, não preocupa para a reta final da temporada, pode ser que ele não tenha condição de jogo, né? Porque é muito curto, né, o período que ele se machucou até o jogo de hoje. Bom, mas fica essa dúvida, Ayrton Lucas ou Johnny. Johnny foi muito bem. Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo. Na frente, Bruno Henrique, Samuel Lino e Pedro. O Benfica, do novo técnico Marco Silva, chega aí para essa pré-temporada, que começou no dia 26 de junho, há menos de 2 semanas. Esse será, portanto, o primeiro jogo do novo ciclo e a prioridade é melhorar o condicionamento físico para começar a dar ritmo de jogo aos atletas. O time de Lisboa contratou aí o Clement Lenglet e também o Kaminski, mas perdeu o Otamendi, que se transferiu para o River Plate, e Sidney Lopes Cabral, negociado com o Trabzonspor. A provável escalação do Benfica tem Trubin no gol, Alexander Bá na lateral, Antônio Silva e Lenglet na zaga e Samuel Dá na lateral esquerda. Leandro Barreiro, Enzo Barrecha e Rafa Silva no meio campo. Na frente, o Benfica tem o Sudakov, o Bresciani e o Pavlic, atacante grego, é o artilheiro do Benfica aí, pelo menos foi o artilheiro do Benfica na última temporada, e esse Bresciani foi aquele que se envolveu, né,
num caso racista com o Vinícius Júnior. Chegou a ser afastado, tomou uma punição da UEFA. Então tá aí, o Bresciani deve entrar em campo hoje contra o Flamengo. O único desfalque do Benfica aí é o Richard Rios, né, que estava na Copa do Mundo. A Colômbia foi eliminada e ele está mostrando aí um certo desgaste por conta aí dos jogos da Copa do Mundo. Então deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar, quanto que você acha que vai ser o jogo de hoje. E pela primeira vez que a gente faz aqui pré-jogo, não foi divulgado o quadro de arbitragem, né? O árbitro que vai apitar o jogo, o auxiliar, né? Os dois auxiliares, o árbitro de vídeo. Então vai ser uma surpresa pra gente. Deve ser português, né? Porque os árbitros que apitaram os dois jogos do Flamengo contra o River Plate e contra o Lausanne eram portugueses, né? A competição é lá em Portugal, não tem por que eles trazerem árbitros de fora. Então deve ser um português, mas só que o nome não foi revelado. Tanto o nome do árbitro do campo, os auxiliares e o árbitro de vídeo. Olha, eu já te faço um convite, assim que o árbitro apitar o fim do jogo, Flamengo e Benfica, estaremos aqui, né, comentando, analisando a atuação do Mengão. É a última lá na Europa. Depois desse jogo, o Flamengo embarca para o Rio de Janeiro, chega aqui amanhã. Bom, a gente tem aqui uma entrevista, não é uma entrevista, né? A entrevista completa você acompanha no canal Coluna do Fla. Aliás, uma baita entrevista de José Boto, diretor executivo. Você pode não concordar com algumas falas do Boto, mas ele falou aqui abertamente sobre vários assuntos e o principal que a gente separou aqui é sobre reforços. O Roque Hudson, meu parceiro, entrevistou muito bem o diretor português José Boto. Ele falou por que o Flamengo está demorando para anunciar reforços. Quais as posições e quais os jogadores o Flamengo está negociando. Como é feito esse planejamento. O Flamengo que se prepara para a chegada de reforços e José Boto falando ao Coluna do Fla, uma entrevista exclusiva que vários amigos estão utilizando aí, alguns trechos, né, algumas partes, e a gente trouxe essa por julgar a mais importante quando se trata de reforços. Então vamos ouvir aqui José Boto. Quando tu partes para uma contratação de um jogador, tem que haver, há vários fatores que têm que convergir, não é? E eu não conheço nenhuma contratação em que todos os fatores estejam convergentes logo à partida, Sim. Não é? E tu começas logo por ter a vontade do jogador. É o convencimento, né? Se o jogador não quiser vir para aqui, não vale a pena até haver acordo entre os clubes, não é? Depois tens o outro clube, que é o clube vendedor, que tem que querer vender, não é? E normalmente quando quer vender pelo preço dele. E depois temos nós, que somos o clube comprador, que temos que tentar baixar o preço do jogador para aquilo que é a nossa realidade. Isto são processos que demoram tempo, não é? Isto não são processos, isto é muito fácil no futebol manager, a gente jogar, eu quero este jogador, eu quero aquilo, eu tenho isto, eu dou aquilo. Depois há outros fatores ainda, por exemplo, a forma de pagamento. Às vezes tu tens o jogador fechado e não o podes anunciar porque ainda não estabeleceste a forma de pagamento. É diferente pagares 20 milhões em 2 vezes do que é pagar em 4 ou 5 vezes, não é? É muito diferente. Você muda o fluxo do caixa. Né? É, exatamente. Isto faz com que às vezes as negociações demorem tempo, mas demoram no Flamengo, demoram em quase todos os clubes do mundo, tirando aqueles que têm realmente muito dinheiro e que pagarem 2 vezes ou 4, é igual, moeda também, é? né? Exatamente. E depois outra coisa que tu tens que ver, o Flamengo também chegou a um patamar de elenco que não é qualquer jogador que serve ou que encaixa naquilo que são as exigências do treinador. Tem que ser jogadores já com alguma maturidade, com muita qualidade, porque senão não vale a pena estarmos a trazer jogadores que seja mais um, não é? Que se adapte mais rápido também. Exatamente, que se adapte mais rápido. Nós sabemos também a pressão que é jogar no Flamengo, tem que ser jogadores que tenham essa, e muitas vezes nós achamos que têm, e depois chegam aqui e não têm, mas isto é igual em todo lado do mundo. Portanto, é um processo que demora sempre algum tempo, e que se vocês forem ver, eu vejo os torcedores e tal, traz este, traz aquele, ainda não trouxe ninguém, não está a fazer nada, não trabalha, não sei o quê. Não é bem assim, eu posso dizer, eu ontem, eram 4 da manhã aqui, e eu estava acordado a negociar um jogador. Às 4 da manhã, por causa dos fusos horários e tal, estava a negociar. Dizer para os torcedores claramente que nós temos neste momento 3 jogadores a serem negociados.
3 a serem negociados. 3 jogadores a serem negociados. Pode falar as posições, pelo menos? Não vou falar nem posição. O Mister já falou um pouco das posições. Ok, perfeito. Esses 3 jogadores, as 3 partes interessadas dentro do Flamengo sabem quem são. Ou seja, o treinador, você e o presidente. eu e o presidente. Não é? Também sabem como é que estão as negociações. Ou seja, em que estágio, em que ponto é que estão. Portanto, não há aqui nenhuma pressa, porque eles sabem como é que aquilo está. E agora, nós não vamos divulgar, não, eu estou a negociar o Roque e tal, e não sei o quê, e agora ele pediu-me X, e não, isso é uma estupidez que faz com que a gente depois pague mais caro. Estás a perceber? Portanto, o processo é um processo que é assim, as carências foram identificadas pelo treinador, já era assim com o Filipe também. Sim. As carências são identificadas pelo treinador, eu disse, eu gostava de ter aqui esta posição, nesta posição eu gostava de ter este jogador, e nós dizemos, não, olha, este jogador, sim senhora, serve os interesses do Flamengo, está dentro dos valores, vamos tentar. E não vamos, porque não conseguimos no dia 19, ou no dia 20, deixar da mão o jogador para ir buscar outro que o treinador não quer. Não é? Nós vamos tentar. O ano passado foi exatamente a mesma coisa. Havia jogadores identificados, que o Filipe queria muito aqueles jogadores, e nós esperámos o tempo que foi preciso, mesmo a levar porrada de todo lado, até chegarmos a um momento certo para trazer o jogador, e o momento certo é sempre aquele em que o acordo é total, o acordo com o jogador, o acordo com o clube, as formas de pagamento, em que o presidente diz, sim senhora, com estas condições podemos ir buscar o jogador. Mas vocês trabalhavam com algum período, exemplo, vocês queriam já estar aqui em Portugal com alguma contratação, ou vocês estão super tranquilos sobre esse período, sobre esse prazo? Já no ano passado estávamos super tranquilos. É óbvio que vocês fazem sempre a mesma pergunta ao treinador. Não é? Vocês, não são vocês, mas é a mesma pergunta. Então, os reforços e tal, eu gostava de ter isto. Claro, ele responde sempre a mesma coisa, não é? Agora, isso não quer dizer que o treinador esteja aflito à espera de reforços. Até porque depois há outra coisa, que é, eu também leio, eu gosto de ler as opiniões das pessoas. Sim. E leio muito e tal, agora temos os crias todos aqui, que bom e tal, não sei o quê, não é? Se a gente traz alguém, não viram os crias, isto é... E nós não podemos trabalhar, com todo o respeito por vocês todos, eu tenho que trabalhar com a opinião do treinador, não é? E não com a vossa opinião ou com a opinião do torcedor, porque quem põe os jogadores para jogar é o treinador, e é com eles que a opinião que me importa mais é a dele, e depois a do presidente, se podemos ir para esse jogador ou não. Tá aí, gente, José Boto falando sobre esse processo de contratação, que não é fácil, tem 3 partes interessadas, né? Falou que o Jardim já pediu, pede sempre nas coletivas, e o Flamengo está muito próximo de anunciar reforços, ele está trabalhando, não é tão simples, o Flamengo quer grandes jogadores, o sarrafo está sempre lá em cima, o Flamengo não vai contratar por contratar, são jogadores com nível titular, né, para chegar aqui para disputar a posição com quem já está, ou seja, qualificar ainda mais esse grupo. 3 jogadores, 3 posições, os nomes não foram revelados, mas acredito que já na próxima semana o Flamengo já estaria aí anunciando esses reforços, já porque a janela abre na semana que vem, é a janela do meio do ano, a última para o nosso futebol. O que você achou dessa entrevista do José Boto? A gente pegou só uma pílula aqui dele falando sobre reforços, deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Para a gente fechar esse vídeo, vamos falar de uma reviravolta aqui, porque o João Gomes já estava praticamente vendido para o Atlético de Madrid. João Gomes, ex-volante do Flamengo, que está lá no Wolverhampton. Acontece que, por uma lambança do empresário, Jorge Mendes, aliás, é o mesmo empresário do Filipe Luís, o Atlético de Madrid desistiu da contratação do João Gomes, porque teria aí uma contratação casada, né? O Bernardo Silva, que deixou o Manchester City, iria para o Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid compraria o João Gomes, são os 2 jogadores agenciados pelo mesmo empresário, o Jorge Mendes. Com isso, os espanhóis saíram do negócio, falaram, não vamos mais contratar o João Gomes, nós não gostamos da postura do empresário que ele fez, levou o Bernardo Silva sem custos ao Real Madrid, agora lavamos as mãos, não queremos mais o João Gomes. Essa é a reviravolta. O Flamengo já estava preparado para receber essa grana, o Flamengo tem direito a 10% do valor de uma venda do João Gomes, só que
Manchester United e Liverpool fizeram contatos recentemente para contratar o João Gomes do Wolverhampton. Vamos ver se vai para frente essa próxima negociação, se ele vai para o United ou se ele vai para o Liverpool. Para o Atlético de Madrid não vai mais. Então temos aí essa reviravolta, o Flamengo de olho em alguns milhões, porque tem 10% de direito aí numa possível venda do João Gomes. A gente volta assim que terminar o jogo com a nossa análise pós-jogo. Você que chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, botão inscreva-se. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!